Boa noite. Esse é o roteiro de simulação 2, apresentado à disciplina de Eletrônica Industrial pelos alunos Vitor Teixeira e Matheus Carvalho. E nesse roteiro de simulação 2, nós temos como os objetivos analisar a relação entre correntes de linha e de fase e o sistema trifásico com ligação em triângulo, e também analisar a relação entre correntes de linha e de fase e o sistema trifásico com ligação em estrela. Aqui na prática 1, a gente tem essa montagem da parte das fontes em estrela e da carga em triângulo. Nós fizemos a montagem no PSIM, aqui nós colocamos 3 fontes alternadas e na parte das fontes e 3 resistores em triângulo na parte da carga. Aqui nós fizemos as medições, né, de tensão de linha 1, 2 e 3, tensão de fase 1, 2 e 3, corrente de linha e de fase. Esse valor de tensão de fase aqui, a tensão da fonte, ele foi calculado. Nós utilizamos para calcular essa tensão da fonte o valor VRMS de 127 volts que nos foi dado, multiplicamos ele pela raiz de 2, que nos deu esse valor de 179,6. Como nós podemos ver aqui no gráfico, né, as 3 tensões, o gráfico das tensões aqui, ele tem essa defasagem aqui. E ele chega aproximadamente nos 200 aqui, 179,6, e está mais ou menos aqui. E na tensão de linha, nós pegamos esse valor de tensão de fase e multiplicamos ele por raiz de 3 e encontramos o valor de 311. Aqui na carga, esse valor de tensão de linha aqui é o mesmo valor da tensão de fase na carga, pelo fato dela estar em triângulo. Esse valor da corrente de linha aqui em cima, nós pegamos ele e calculamos, pegando o valor da corrente de fase e multiplicando ela por raiz de 3. Nós encontramos esse valor de 5,39 amperes aqui. Para fazer esse cálculo, nós utilizamos o valor da nossa tensão de linha dividido pelo resistor de 100, que é seguindo esse caminho aqui, ó. Pegando como exemplo essa tensão de linha 3 aqui, tensão de linha 1, na verdade, subindo aqui, passando pelo resistor de 100, a gente conseguiu encontrar esse valor de tensão. Todos os valores que a gente encontrou ali em cima, a gente consegue ver aqui pelos gráficos, né? Esse aqui é o valor da tensão de linha 1, que é o 311, o valor de pico, né? A nossa tensão de fase aqui, a nossa corrente de fase, a nossa corrente de linha. Isso. E é isso. Tá, então aqui na nossa montagem 2, a gente usou a carga trifásica equilibrada em estrela. Por que equilibrada? Porque os 3 resistores têm o mesmo valor de resistência, né? Então, no caso, 100 ohms para cada um. Na nossa montagem aqui, as fontes elas mantiveram os mesmos valores de 179,6, que são os mesmos cálculos, né? Então, a gente pegou o valor eficaz, multiplicou por raiz de 2 e achou o valor da fonte. A tensão de linha vai ser o mesmo cálculo também. Pegamos o valor da tensão de fase, multiplicamos por raiz de 3 e achamos 311. A tensão sobre a carga aqui, que é esse VF1, ele vai ser o mesmo valor da tensão de fase da fonte, porque a carga está ligada em estrela. Com isso, a gente consegue achar a corrente de fase, né? Que no caso da ligação em estrela, a corrente de fase e de linha ela é igual. Então, a gente pegou o valor da tensão sobre a carga, que é o 179,6, dividiu por 100, achamos 1,796 amperes, que é a corrente. E aqui ela foi medida por esses 3 amperímetros. Para calcular a corrente de neutro, a gente tem que fazer a soma dessas 3 correntes, né? Então, a corrente ILA
ILB e ILC. Elas três se encontram nesse ponto aqui. Com isso, a gente vai achar a nossa corrente de neutro. A corrente de neutro, no circuito equilibrado, em estrela, ela sempre vai ser zero, porque a soma das três correntes aqui vão se anular, conforme a gente mostra aqui no cálculo das correntes. Ó. ILA deu aproximadamente 1,8 amperes, né, com ângulo zero, o ILB com ângulo de 120 e o ILC com ângulo de 240. Fazendo a soma dos três, a gente achou aqui o zero mais J0 da corrente de neutro. Aqui estão os gráficos, né? Então, da tensão de fase, que é o 179,6, está mostrando aqui o pico. A tensão de linha, né? Que é aquele 311. Tensão de fase na carga, que a gente mostrou que é o mesmo valor, né? Então 179,6 também. A corrente de linha, que deu 1,796, está aqui, demonstrada também nesse gráfico. E a corrente de neutro, ela que deveria ser zero, aqui no programa, ela ficou com esse valor aqui bem próximo do zero, só que alternando aqui. A gente acredita que isso é por um problema do próprio programa mesmo, né? Ele não consegue fazer o zero certinho, aí ele dá essas inconsistências. Mas se você tirar o zoom aqui, ele ficaria uma linha reta no zero, no caso, né? Então, essa foi a montagem do circuito com a carga trifásica equilibrada em estrela. Na montagem 3, teve uma alteração. A gente pegou o resistor de um dos resistores de 100 ohms e mudou para 50, tornando o circuito, então, desequilibrado, né? Porque temos duas cargas de 100 e uma de 50. Quando tem esse desequilíbrio, a gente vai ver que vai ter uma corrente de neutro diferente de zero. Então, aqui toda a montagem foi feita do mesmo jeito, com a diferença somente desse resistor. Aqui estão os cálculos, né? O cálculo da tensão de fase é o mesmo, o cálculo da tensão de linha também é o mesmo. Aí, no caso aqui, calculamos os valores das tensões sobre cada uma dos resistores, né? O VF1 aqui a gente pegou 179,6 dividiu por 100, achando esses 1,8, né? Aproximadamente. E no ILA, que é essa corrente aqui, o 179,6 dividido por 50, a gente achou 3,6. Para a gente calcular a corrente de neutro, a gente vai fazer a soma dessas três correntes, assim como no outro circuito. E com isso a gente achou a corrente de neutro de 1,8 ampere mais J0. Então, a gente achou uma corrente de neutro diferente de zero, quando há um circuito desequilibrado em estrela. E aqui estão os gráficos, né? A tensão de fase, que é aquele mesmo valor de 179,6, a tensão de linha de 311, a tensão de fase na carga de 100 ohms, que é 179,6. E aqui estão as correntes, né? Aqui estão os três valores de correntes. Os quatro, né? Então, o ILA, que ficou aquela carga de 50 ohms, né? Então, a corrente nela foi um valor bem maior, que é aquele 3,8 que a gente achou, ó, 3,6. E nos demais resistores, o ILB, que é o de azul, e o ILC, o de verde, mesmo valor. E a corrente de neutro, que está aqui em preto, que ela também teve um valor diferente de zero. E essa foi a prática 2.